Oi, gente. Boa tarde. Eu sou a última. Por favor, peço um pouco de atenção. Vocês lembram qual é o tema da nossa mesa? Oi? Saúde mental importa. Isso. Entre o ideal e a realidade. Quando as coisas não saem como planejado. Foi falado aqui sobre essa dualidade entre expectativa e realidade. Expectativa gestacional, expectativa para o parto, expectativa para o pós-parto, amamentação, puerpério, volta à sexualidade, todos os temas que permeiam esse grande universo materno. E eu gostaria de falar sobre um ponto específico. Eu gostaria de falar, vou trazer um mote, que é da campanha do Maio Furtacô, como vocês sabem, que promove a discussão e visibilidade sobre saúde mental materna, que é: quem pariu Mateus que o embale? A gente escuta muito dizer. E quem se importa com a mãe? Quem é que se importa com quem está balançando o Mateus, balançando a Sofia, balançando o Gustavo, balançando Maria Helena, balançando Benjamin, balançando Anitta, balançando José Antônio, balançando Antônio, balançando Cecília, balançando Heitor e balançando Júlia? Quem se importa com quem balança? Quem se importa comigo? Eu tenho Mateus em casa. E foi o mote principal que me trouxe ao movimento que promove saúde mental materna. Na época do meu desmame, do meu segundo filho, tive dificuldades. Foi daí que Daiane viu um relato compartilhado meu e me convidou para fazer parte. Faço desde o ano passado, que foi a época do meu desmame. Ou do desmame do meu segundo filho. Que não deixa de ser meu também, Que não deixa de ser meu. Minhas crianças mamaram até 2 anos, mais de 2 anos, que é o preconizado pela Organização Mundial de Saúde. Sofri horrores para cumprir um prazo que era meu. Eu amamentei a minha primeira filha 2 anos e 2 meses. Não vou fazer diferente com o segundo. Só que no segundo eu tenho um contexto de doutorado. Que vira, o filho é teu, quem pariu Mateus que balance. Balance Mateus. E eu gostaria de falar sobre saúde mental e trabalho. Eu não sou psicóloga clínica, a minha formação é em psicologia organizacional. E eu vejo com muito entusiasmo a dimensão que se tem falado hoje sobre pré-natal psicológico. Na minha época eu não tive. Sou da saúde, sou da área e não tive acesso a um pré-natal psicológico. Eu tive pré-natal ginecológico. Acompanhamento com nutricionista, porque eu tive diabetes gestacional, diagnosticada logo no início. Então eu tive todo um acompanhamento com esses profissionais específicos. A parte mental, não. E pra quê? Você é da psicologia? Fala em mim, mas já estou falando. O ano passado, eu vivi um burnout parental. O que é isso? Burnout é um esgotamento mental em decorrência do trabalho. Já está lá como CID, no Código, no Código Internacional de Doenças. E o parental é um esgotamento mental em decorrência das demandas da maternidade. O ano passado eu com 2 filhos, no 3º ano de doutorado, com a demanda de escrever a tese para qualificar, que é um ponto muito importante do período doutoral. Eu pedi prorrogação de prazo, dilatação de prazo, não tinha mais o que pedir. A minha funcionária pediu demissão e era eu para dar conta de casa, menino, estudo e de mim. Quem foi primeiro que eu cortei nessa lista? Eu, claro. Óbvio. E eu falo sobre o meu período de deserto, durou 6 meses. Eu sou da psicologia, meu marido é da saúde, mas eu vivi, porque ali eu era mãe. Eu era uma mãe em sofrimento. E tinha dificuldade de pedir ajuda. Eu passei 6 meses para poder levantar. Eu levantei minha mãozinha. Mas as pessoas não entendiam que eu estava levantando a mãozinha pedindo ajuda. Sabe aquela mensagem? Ei, vamos se ver? Vamos sair para tomar um café? Às vezes é um pedido de ajuda. Só que é um pedido de ajuda velado.
Porque era difícil para mim pedir ajuda. Vou falar mais de mim, mas falo sobre mim nas minhas redes sociais abertamente. E eu abracei a causa da saúde mental materna enquanto um propósito de vida. Eu não quero que outras pessoas passem pelo que eu passei para pedir ajuda. Esse é o meu papel, um dos meus papéis principais que eu entendo enquanto ser humano, indivíduo aqui nesse planeta, né, nesse contexto. Então, quando a gente fala sobre a lógica de saúde mental e trabalho, o que acontece? Foi dito, acho que Daiane falou ainda há pouco, ou foi pela manhã. Muitas vezes, a mulher quando engravida e tem seu filho, a primeira coisa, quando acaba a licença maternidade, ela é colocada à parte do mercado de trabalho. Ou ela é demitida, ou ela precisa, ou ela é induzida a pedir demissão. E o que acontece? Nasce um filho, torna-se uma empreendedora. Olha que bonito, é por escolha, muitas vezes, que a mulher deixa de ser CLT, de ter o seu contrato, de ter a sua independência financeira para empreender, com todas as dificuldades que se sabe do empreendedorismo materno e do empreendedorismo no Brasil. A gente vai ter a feirinha do empreendedorismo no dia 25, né? Daiane comentou anteriormente. E vocês vão poder conhecer 15 mulheres e um pouco da história delas. E que a gente possa ouvir, dar voz, escutar essas pessoas que passam pelas suas experiências, que podem ser parecidas, podem se conectar com as nossas, ou podem ser totalmente diversas. E que bom, né? Imagina se todo mundo fosse igual, que graça teria. O furtacô, se ele ficaria onde? O furtacô, que são nuances de cores, não tem? Que você olha para o lado do prisma, você prioriza o roxo, você vai olhando, fica mais verde, fica mais amarelo. São percepções, são lentes que direcionam o seu olhar. Com que lente você está olhando a maternidade? Com que lente você está olhando o seu maternar? Com que lente você está olhando a maternidade das pessoas que você conhece, que estão ao seu entorno? E a lógica do Maio Furtacô é essa que a Anne destacou no final da fala dela. Uma mãe leva a outra. Seja você um ponto nesse elo, uma conexão em prol de uma cadeia maior que promova a saúde mental. E como é que se vai gerenciar carreira e maternidade? E se você amamenta, como é que você vai lidar com tirar o leite, deixar em casa, sair tantas horas, voltar e ainda dar conta das suas demandas individuais, relacionais e também maternas? Aí eu trago um dado, né? Reforço um dado. Você sabia que uma em cada 2 mulheres perde o trabalho após se tornar mãe? Uma em cada 2. É muito, gente. Uma em cada 2. Eu e Pamela, uma da gente perdeu. Pronto. E a gente compartilhou a jornada profissional nessa época. Hoje, nossas filhas são super amigas. Estudam juntas, mas antes disso, nós tínhamos uma relação enquanto colegas de trabalho. Hoje, a gente não é mais colega de trabalho. A gente é família. Porque as meninas nos uniram, ainda mais do profissional, para além do profissional. E quando se fala, né, na saúde mental materna, quais são os pontos que eu posso destacar para vocês? Sobrecarga. Toda a rotina de uma criança fica a cargo de quem? Quem? Da mãe. Pariu, balança. Não é assim que dizem? E traz a invisibilidade da sobrecarga. Toda a rotina, tudo que é do dia da criança é responsabilidade da mãe. Se tem um parceiro, se tem um homem nessa relação, nessa casa, por vezes ele não se preocupa com as demandas que são da criança, porque tem a mãe que cuide. E tem uma pesquisa tem uma entrevista que foi divulgada na Forbes, onde uma mulher relata, né? Eu vou falar entre aspas a fala dela. Depois que a minha amiga morreu, o marido dela contratou 4 pessoas para substituir o trabalho que ela fazia. Provavelmente uma empregada doméstica, uma auxiliar doméstica, uma babá. O que mais que a mãe faz? A escola.
cozinha, lava, passa, guarda, dobra, porque não é mágica, né? O que mais que a mãe faz? Cuida da... Oi? A mãe é professora, ensina a tarefinha. Doutora, mestra. Fala isso não, mulher. Mas é também. Médica. Trabalha fora, no contexto profissional. Chega em casa, tem todo o contexto também. Oi? Outro caso. Se vocês tiverem curiosidade, procura o arroba Filhos no Currículo. É uma empresa, uma consultoria que fala sobre parentalidade nas organizações e também na vida. Foi feita uma pergunta, né? Para várias pessoas passando na rua, transeuntes. Aí foi feita a pergunta: o que é que você faz quando chega em casa depois de um dia de trabalho? Oi? Continua trabalhando. Segunda jornada de trabalho ou terceira. Aí perguntaram ao homem também. Sabe o que ele respondeu? Olha o que ele faz. O homem lá, tá? O entrevistador. Ele toma banho, descansa um pouquinho na televisão, vai relaxar e depois janta. Que fofo. E depois ainda quer outras coisas, mulher. Onde é que tu fica, mulher? Onde é que tu fica depois de 24 horas praticamente do dia ligada, antenada, sobrecarregada? Tu vai pensar nessas outras coisas? Eita, não sei, olha só. Culpabilização. Olha, eu tô metendo. Culpabilização, autocobrança. Eu me cobro, e eu me cobrei, eu falando novamente de mim, porque eu tinha que dar conta, e tinha que dar conta sozinha. Não, gente, a gente não precisa dar conta de tudo sozinha. Não precisa. A rede de apoio foi falado por duas vezes aqui na mesa. Rede de apoio é essencial, seja no durante a gestação, seja no pós, ou seja na própria dúvidas que vão surgindo na maternidade. Quando eu percebi que sozinha eu estava com muitas dúvidas sobre maternar, eu entrei num grupo de WhatsApp. Grupo de mães. 200 mães. Eu fiz, olha que legal, quanta experiência. Menina, dá certo, muito certo no início não, mas dá certo. Né? Aí o grupo se dissolveu, agora está mais fechadinho. Mas eram 200 mulheres compartilhando os seus maternais. Aprendi muito, inclusive sobre o que não fazer. Aí, eu gostaria de falar sobre esse julgamento que foi falado, sobre a exaustão, muitas vezes, que se vive e que não se é vista, ou que você, enquanto mulher, não permite que outras vejam. Como é que eu, a Patrícia, mãe de 3, tão linda, maravilhosa, eu com 2 vou estar aqui sofrendo, me acabando falando do meu sofrimento? Não, tá linda, plena. Tem 3 filhos, o mais novo tem meses. 8 ou 9? A mais nova. 9 meses, tempo de uma gestação. Ela está aqui, ó, plena e perfeita. Mas é ela, eu ainda tenho marcas corporais das minhas gestações. Tudo bem. Aí sou eu. E eu falo sobre o pedido de socorro, que muitas vezes é emudecido, né? Aquele levantar a mãozinha, aquele pedido para um café, aquele convite que é feito e que o outro, na sua rotina tão atribulada, não para perceber, ou não para dar tempo e atenção a essa outra pessoa. Aí eu convido você, cada um de nós, que sejamos essa amiga atenta, essa pessoa que olha para o lado. Que olha para o lado e se preocupa também com o bem-estar dessa outra pessoa, por vezes mãe, para que essa mãe, ela não sofra sozinha, não tenha sua voz emudecida, não fique calada, porque juntas somos mais fortes. É a tônica do Ubuntu. É uma palavra, acho que é africana, se não me engano, africana, com certeza, e que ela fala sobre essa unicidade, sobre essa sororidade, sincronicidade, que você possa ser para o outro o que você precisou em um dado momento e não teve. É esse
é essa a forma como eu me encaro. Que eu possa ser para a outra mãe o que eu precisei e não tive. Porque ninguém é obrigado a estar olhando para o outro. Ninguém é obrigado a perceber essas nuances tão veladas por vezes. E para finalizar, eu gostaria de compartilhar com vocês uma poesia de Anne Caroline. Ela fez especialmente para a mãe e ela fez para o evento do ano passado, que foi organizado. Foi um trabalho prévio dela, e quando ela escutou a poetisa recitando, ela se conectou de uma forma que valeu a pena todo o esforço. Todas as consequências que eu pessoalmente tive o ano passado, pelo meu engajamento, nos bastidores do Mindful Decor, valeu a pena, porque para aquela pessoa fez sentido. E o nome da poesia é Mãe, eu enxergo você. E ela vai falando sobre ver a mãe e compreendê-la, entendendo que a mãe, a mulher que ao se tornar mãe, ela continua sendo mãe, tem os seus relacionamentos implicados, tem as suas emoções, que foi falado na lógica do pré-natal psicológico, do acompanhamento pré-gestacional, pré-parto. Tem os seus desafios, tem as suas dificuldades. E eu enxergo a mãe. Eu enxergo você, entendendo que, literalmente, ao se tornar mãe, um novo mundo nos é apresentado. E nesse novo mundo, currículo, diplomas, todo o conhecimento teórico, técnico, por vezes cai por terra. Porque ali você é mãe. Ali você é uma pessoa que, instintivamente ou não instintivamente, vai ter que lidar com muitas questões. Reforço a importância do pré-natal psicológico. Se você conhece alguém que está gestante, indique ela a procurar os serviços públicos ou privados, porque é essencial pensar nessa mãe de forma integral, entendendo que ela é um que está gestando o outro e que depois ela vai voltar a ser um, por mais que pareça ser dois. Entende? E uma mãe leva a outra. Eu agradeço a oportunidade, agradeço o convite e a possibilidade de estar aqui compartilhando e servindo, que são as duas tônicas que me mobilizam enquanto indivíduo, enquanto ser no mundo. E lembrem, olhem, estejam atentas, porventura, àqueles pedidos de silêncio, aqueles pedidos de socorro silenciados, aquele pedido mudo. E lembrem, por fim, que uma mãe leva a outra.